Fala galera, tudo certo? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática, para a resolução da questão 157 do caderno cinza do Enem 2020 impresso. Essa questão, na minha opinião, é uma das mais difíceis dessa prova do Enem 2020 impresso. Ela vai estar classificada entre as mais difíceis porque é uma questão de combinatória e é uma questão que, apesar de a ideia dela ser relativamente clássica dentro de permutação com repetição, ela muda um pouco o contexto do que é normalmente cobrado quando ela pede para você calcular a quantidade de caminhos que não passam por um determinado ponto. Normalmente, quando isso aí aparece em vestibulares, aparece perguntando de quantas maneiras você pode chegar de um ponto até outro, passando por um determinado ou por um terceiro ponto. Tá? Então, é uma questão bem complicada. Mesmo para quem está um pouco mais acostumado com análise combinatória, poderia se perder um pouquinho nessa questão, e aí por esse motivo eu classifico ela como uma das mais difíceis aí do Enem 2020 impresso, beleza? E para quem já acompanhava o Mente Matemática no ano de 2020, eu divulguei na playlist de análise combinatória, no 18º vídeo dessa playlist, vários exercícios de permutação com repetição, justamente para poder mostrar como que permutação com repetição pode ser cobrada em vestibular. E um desses exercícios tinha uma cara muito parecida com essa questão que caiu no Enem 2020 impresso. Até teve um seguidor lá, né, um inscrito lá no canal não, aqui no canal, que ele comentou isso, né? Ele comentou que a figura era praticamente a mesma, né? Depois que ele viu aquela questão lá na prova do Enem, provavelmente ele se lembrou dessa questão que estava na playlist e comentou que a figura era praticamente a mesma. Mas a diferença é que quando eu coloquei ela na playlist, eu coloquei da maneira mais clássica, que era perguntando de quantas maneiras a pessoa poderia sair de um ponto A e chegar num ponto B, passando por um ponto C. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a resolução da nossa questão 157. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Então, 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa, que está em A, até a casa do Bernardo, que está em B, sem passar pela casa de Carlos. Então, André deseja deslocar-se de sua casa até a casa do Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Então, olha só, galera, essa questão, para quem está acostumado aí com análise combinatória, né, para quem gosta de análise combinatória, é uma questão que ela é muito clássica dentro de permutação com repetição, beleza? Ou permutação com nem todos os elementos distintos, tá? Tão clássica que lá no canal do Mente Matemática no YouTube, na playlist de combinatória, tá? O vídeo de número 18 lá da playlist, que foi um vídeo postado em junho de 2020, ou seja, uns 7, 8 meses aí antes da prova do Enem, eu selecionei alguns exercícios de permutação com repetição, que são exercícios que eu costumo trabalhar em sala de aula, né, presencialmente, quando eu vou falar de permutação com repetição, e um desses era uma figura praticamente idêntica a essa que está aqui, tá? Porque isso já foi cobrado em alguns vestibulares. A única diferença do vídeo, da questão que eu fiz nesse vídeo para essa questão do Enem, é que na questão do vídeo era pedido de quantas maneiras você poderia sair do ponto A e chegar no ponto B passando por C. E aqui ele está querendo sair de A e chegar em B sem passar por C. Que, inclusive, quando eu faço esse exemplo que eu coloquei lá no vídeo do número 18, lá na playlist, quando eu resolvo em sala, eu deixo essa pergunta para os alunos do terceiro ano quando eu der essa aula. Eu falo, galera, e se eu pedisse de A para B sem passar por C? Né? O que eu teria que fazer? Né? Porque a gente vai usar o método destrutivo, que é o que a gente vai ver aqui agora. Inclusive, eu já até coloquei isso em prova para os alunos do colégio no terceiro ano, justamente essa pergunta de quantas maneiras eu posso vir daqui até aqui sem passar por esse ponto, porque é uma questão bem clássica para quem está acostumado com permutação com repetição. Agora, vamos entender o porquê, né, disso daqui ser uma permutação com repetição.
E uma ideia que eu sempre gosto de utilizar nessas questões de combinatória é, vamos fazer um exemplo, né? Ele fala aqui de quantos são os caminhos diferentes e tal. Vamos fazer um caminho possível. Então, o André poderia sair por aqui, vir por aqui, depois vir aqui para cima, vir aqui para cima, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Correto? Esse aqui seria um desenho possível para ele sair de A, chegar em B, sem passar por C. Um outro caminho seria ele vir para cá, para cá, para cá, para cá e depois subir, subir e subir. Beleza? Só que ao invés de representar com essas setinhas aqui, eu vou representar cada movimento que ele fizer para a direita por um D, beleza? Ou eu não vou representar com D não, porque se eu falar em direita eu vou ter que falar para cima, o cima vai ser C e o C já é aquele ponto. Então eu vou usar norte e leste, beleza? Então eu vou chamar aqui de leste, 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 leste e aqui norte, norte e norte. Já o caminho que está ali de vermelho seria o equivalente a ele primeiro vir para norte, depois leste, depois norte, norte, depois leste, leste e leste. Então, um caminho possível, deixa eu apagar isso aqui. Então, um caminho possível seria esse que eu desenhei ali de vermelho, que seria norte, leste, norte, norte, leste, leste, leste. Um outro caminho possível seria 4 lestes e depois 3 para norte, beleza? Só que vejam que esses dois caminhos, né, tanto de vermelho quanto de roxo, têm algumas características em comum. Primeira, e acho que é a mais nítida aqui, tem a mesma quantidade de movimentos, né? Aqui ele teve que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos, e aqui ele também teve que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. E não só isso, 3 movimentos do vermelho são para norte e 4 são para leste. E no roxo, 4 são para leste e 3 são para norte. E isso tem que acontecer mesmo, porque para ele sair desse quadriculado no ponto A e chegar em B, ele vai estar meio que restrito, né, a essa região aqui, ó. Beleza? Deixa eu até afinar um pouquinho esse traço aqui. Ele vai estar restrito a essa região aqui. Tá? E para se movimentar nessa região, obrigatoriamente ele vai ter que fazer 4 movimentos para leste e 3 para norte, independentemente do caminho que ele opte por seguir. Né? Vamos fazer um outro aqui só para vocês verem, depois eu vou apagar ele. Ele poderia vir leste, norte, leste, norte, leste, norte, leste. Ou seja, 1, 2, 3, 4 para leste, 1, 2, 3 para norte. Beleza? Então, independentemente da forma como ele vier daqui para cá, ele vai fazer 4 movimentos para leste e 3 para norte. Então, vejam que existe na linguagem matemática o que a gente chama de uma bijeção entre a quantidade de caminhos diferentes que a gente tem aqui e a quantidade de anagramas que eu poderia formar com essas letras aqui. Né? Por exemplo, quando eu falo em anagrama, eu quero saber quantos anagramas eu consigo formar com a palavra bola. O que são os anagramas da palavra bola? São as formas de você reordenar aquelas letras que não vão formar necessariamente uma palavra que esteja no nosso dicionário. Então, poderia ter bola, balo, loabe, tudo isso aqui são anagramas da palavra bola, né? Então, o que a gente tem aqui são anagramas de uma palavra que contém 3 N's e 4 L's, né? Só que a diferença da palavra bola para essa daqui é que aqui você tem elementos repetidos. E quando isso acontece, a gente usa o que a gente chama de uma permutação com repetição. Nesse caso, é uma permutação com repetição de 7 elementos, dos quais 4 são movimentos para leste, que são esses 4 objetos iguais aqui, e 3 são para norte. Então, essa quantidade de anagramas dessa palavra ou dessa palavra equivale à quantidade de caminhos que eu tenho aqui, porque existe uma relação de 1 para 1. Cada anagrama aqui representa um caminho distinto, assim como cada caminho distinto que você tem aqui vai ter um anagrama específico para ele, beleza? Então, isso aqui ficaria 7 fatorial, né, pela fórmula da permutação com repetição, ficaria 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu deixei essa expansão do 7 fatorial só até o 4 fatorial, porque eu sei que eu vou cancelar aqui agora com o 4 fatorial que estava ali embaixo.
E aí depois eu abri o 3 fatorial para continuar os cancelamentos, né? 3 vezes 2 é 6, cortei ali. Então isso deu 35. Tá? Inclusive, tem uma alternativa aqui que é o 35, mas não é a alternativa correta ainda. Por quê? De todos esses anagramas aqui, 35, que a gente tem, alguns deles vão acabar passando por C, né? É o caso, se eu fizesse um movimento, por exemplo, aqui, um anagrama que fosse leste, leste, norte, norte, leste, norte, leste. É um dos anagramas que estão aqui, porque eu fiz 4 movimentos para leste, 3 para norte, só que aqui eu estou passando pelo ponto C e eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou usar aqui para terminar essa resolução é pensar que desses 35 caminhos que eu tenho, alguns passam por C e alguns não passam por C. Beleza? Agora, eu consigo calcular quantos são, vou até inverter isso aqui, porque o que eu vou calcular é esse, vou deixar ele aqui embaixo porque vai facilitar. Então, eu consigo calcular quantos são esses caminhos aqui, tá, que passam por C. Como é que eu posso calcular isso? Tá? Usando a mesma ideia da permutação com repetição, só que quebrando em 2 etapas. Primeiro, eu vou calcular de quantas formas eu poderia ir de A para C e depois eu vou calcular de quantas formas eu poderia ir de C para B. Tá? Porque daí eu teria caminhos que partem de A e chegam em C e depois partem de C e chegam em B. Tá? E aí, para calcular isso de uma maneira mais direta agora, se você já entendeu essa lógica que está aqui em cima, basta você pensar que para ir de A para C, ele obrigatoriamente vai ter que fazer 4 movimentos. 2 para leste, 2 para norte, porque você está restrito a esse quadradinho que está aqui. Então, se existem 2 movimentos para leste e 2 para norte, né, então vou escrever isso aqui, né? Existem 2 movimentos para leste, no caso da ida de A para C. Então, 2 movimentos para leste e 2 movimentos para norte, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui é uma permutação com repetição de 4 elementos, que são 2 nortes, 2 lestes, com 2 repetições de norte e 2 de leste. E isso aqui, pela fórmula da permutação com repetição, é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E aí vou fazer as contas aqui um pouco mais rápido, fica 24, que é o 4 fatorial, 2 vezes 2 vai dar 4, então tenho aqui 6 possibilidades. Nesse caso, daria até para desenhar todas elas, tá? Se você quiser se arriscar a fazer aqui, são 6 desenhos que vão de A para C, beleza? Dá para você conferir isso ali. E de C para B, você vai ter 2 movimentos para leste, 2 movimentos para leste e 1 movimento para norte, ok? Então, aqui você vai ter uma permutação com repetição de 3, 2. Não preciso colocar 1, porque na fórmula da permutação com repetição, esse 1 apareceria no denominador como 1 fatorial, que vai ser meio inútil. Então, isso aqui vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial, e isso aqui é igual a 3. Então, deixa eu puxar isso aqui para cá. Isso vai ser igual a 3. De fato, posso confirmar isso aqui, ó. Esse é bem rápido até. Eu posso fazer 1, 2, 3, esse que seria o primeiro caminho, ou 1, 2, 3, esse seria o segundo caminho, ou 1, 2, 3, esse seria o terceiro caminho, beleza? Para partir de C e chegar em B, só fazendo movimentos para cima e para a direita, ok? Bom, se eu tenho 6 formas de vir de A para C, e para cada uma dessas 6 formas eu tenho 3 formas para vir de C para B, então a nossa resposta aqui para a quantidade de caminhos que saem de A para B passando por C seria o 6 vezes o 3, pelo princípio multiplicativo, o que é igual a 18. Ou seja, desses 35 caminhos que partem de A para B, 18 deles passam por C. Como a minha resposta, ou como a minha pergunta, né, pede quantos são os diferentes caminhos que André pode utilizar para sair de A para B sem passar por C, então eu vou usar o método destrutivo, porque se 18 caminhos passam por C, os outros não vão passar. Então, esse 35 vai ser igual a um x, digamos assim, que seria o que eu quero descobrir aqui, que são os caminhos que não passam por C, mais aqueles 18. Ou seja, o x vai ser 35 menos o 18, isso aqui vai ser igual a 17, beleza? Então, existem 17 caminhos, alternativa correta, letra C,
que o André pode sair daqui e chegar no B sem passar necessariamente por C. Beleza? E se você ficou com dúvida, eu recomendo que vocês assistam, tá? Essa playlist de combinatória, ela é bem legal, especificamente esse vídeo número 18, em que eu trato dessa questão que pergunta de quantas maneiras posso ir de A para B passando por C, beleza? Lá eu discuto isso ainda com mais, não vou dizer mais cuidado, mas é uma discussão um pouco mais longa, porque eu mostro vários exercícios usando essa ideia de permutação com repetição. Então, se você ainda ficou meio perdido com essa ideia aqui, talvez esse vídeo possa te ajudar bastante.